Então, assim, entende que o quão é importante esse contato com o contador e você fazer as coisas certas, você acaba fazendo certo, diminuindo o seu imposto. O dinheiro vai vir ali a guia para você fazer o pagamento nesta condição, mas no Pix, cartão, boleto, o banco ele vai reter este valor do imposto já. E se você não estiver preparado com o fluxo de caixa, isso é um grande problema. Não tenham medo do contador. A gente fala que o contador ele não trabalha para o governo. Ele está ali para ser um meio de comunicação entre a sua empresa e o governo. A importância de pagar imposto, você está fazendo um bem para o seu país. Dói no bolso? Dói, mas é um sinal do seu crescimento. Então, pague o imposto de vocês. Tem um contador do lado de vocês que vão te ajudar a amenizar essa carga tributária, porque a gente sabe que dói no bolso. Então, mesmo que hoje eu passe a fazer tudo certo no meu CNPJ, até 5 anos para trás eu estou passível de fiscalização. Isso seja CPF, CNPJ, não importa. Sempre há 5 anos para trás você é passível dessa fiscalização. Mas ter um contador vai te auxiliar a reduzir isso e trabalhar da melhor forma possível. E o imposto, eu sempre falo isso também, o imposto não é o empresário que paga, é o seu cliente, você vai precificar esse imposto. Exatamente. E aí vem multa, juros, né? Então, por isso que muita gente fala aí, vamos taxar os super ricos, taxar, né, as grandes empresas. Não é as grandes empresas que vão pagar, porque esse imposto ele vai ser repassado, né, para o público que vai estar, para o consumidor final que vai estar adquirindo aquela mercadoria. Principalmente ajudar você, empresário, a trabalhar de forma correta, a pagar menos impostos, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, a carga tributária é muito alta, então o nosso papel é ajudar você, empresário, a diminuir essa carga tributária para conseguir ter uma competitividade no mercado também. Empreendedor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biocast, o podcast da Cosméticos Bio. E o tema de hoje vai te ajudar muito. Nós vamos falar hoje sobre contabilidade e a convidada de hoje vai soltar aqui, gente, só informação quentinha, informação muito relevante que vai te ajudar muito aí no seu negócio. E a convidada de hoje é ela, que é contadora, gestora de RH e pós-graduada em reforma tributária. E antes de fundar a Elevare, que é a empresa dela atual, ela atuou por mais de 5 anos como sócia de um escritório contábil, vivendo de perto a rotina e os desafios e as dores reais de quem empreende. Hoje ela está à frente da Elevare, assessoria contábil, ajudando negócios a se organizarem com impostos, equipes e crescimento de forma estratégica, clara e sem complicação. E se você quer crescer com segurança, evitar erros que custam caro, entender de uma vez por todas como que a contabilidade pode ser a sua aliada no seu crescimento, esse episódio é para você. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada. Vai ser um prazer poder ajudar todos aí. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, porque eu estava te falando aqui um pouquinho antes da gente começar, né? O nosso público são revendedores, que assim, 90% do nosso público é revendedor iniciante. Então, muita gente ainda está trabalhando meio irregular, muita gente ainda não tem o CNPJ, não sabe nem assim, a principal serventia mesmo do CNPJ. Então, hoje vai ser um dia assim, para a gente esclarecer essas dúvidas. E para começar, eu quero que você explique para a gente de uma forma simples. Qual que é o papel do contador no crescimento de um pequeno negócio? Então, hoje a gente costuma dizer que o bom contador e um contador consultivo, ele é uma parte essencial do seu negócio. Por quê? Ele te ajuda a enxergar números, a criar estratégias e a entender o seu negócio, porque todo empreendedor, quando começa, ele não sabe de muita coisa da parte burocrática. E aí entra um contador consultivo. Então, ele te ajuda a avaliar, a entender. Eu falo que é literalmente pegar na sua mão e caminhar ali aqueles primeiros passos, porque é muito difícil. A gente que começou a empreender, a gente sabe. Então, eu acho que esse é o principal papel. Eu falo que o empreendedor, geralmente, né, aprendeu ali vender, ele começa o negócio dele, então ele sabe vender, no máximo ali sabe fazer o que ele tá vendendo, produzir ali, às vezes, o produto dele, mas ele não entende muito da parte burocrática, né? As meninas mesmo que são clientes da Cosméticos Bio, elas sabem muito bem vender o cosmético, sabem falar do cosmético, mas quando chega na parte do CNPJ, de abrir uma empresa, como é que faz, aí o bicho pega. É um problema.
problema. E a gente costuma dizer que, literalmente, hoje, os empreendedores no Brasil começaram assim. Eu sou muito bom vendedor, eu faço muito bem minha prestação de serviço, eu quero trabalhar para mim. Só porque vai muito além disso. Muito e a gente além. vai esclarecer um pouquinho aqui hoje, tenho certeza. Exatamente. E eu sou um exemplo disso. Eu também, quando eu comecei, eu só sabia vender. E aí o negócio foi crescendo, e aí é onde eu falo pra elas, né? Muito importante você ter alguém bom do seu lado pra te apoiar, ter um contador de confiança, Exatamente. um contador que te apoia, porque isso vai te auxiliar em muito. Ter um contador é extremamente importante, principalmente no início, que você tá aí completamente perdido, não sabe por onde começar. Muita gente acha que o contador é só pra fazer imposto, mas qual é o verdadeiro valor de ter uma contabilidade ativa e organizada? É igual eu disse anteriormente, ela vai te ajudar a enxergar os números. Mas hoje, não adianta você ter uma contabilidade organizada, ativa com o seu negócio, se você não é. E hoje é um dos maiores problemas, porque justamente os empresários que estão começando, eles não entendem esse valor. Então, é por isso que o contador, ele vem, se ele é organizado, se ele é ativo, ele é consultivo, ele vai te ensinar a ser. E quando você tem um contador ali que literalmente só gera suas guias, você não aprende. Então, ali se torna algo e quando você vai crescendo, você não sabe realmente como fazer. E aí você começa a ver as notícias, você começa a ver as coisas e começa a ter medo, justamente porque não tem ali o contador como um parceiro. Exatamente. Eu vejo que uma das principais dúvidas do pessoal que está iniciando é de por que eu vou ter um CNPJ? Se eu vou abrir um CNPJ, eu vou ter que pagar imposto. Por que eu vou fazer isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho para elas o ponto-chave, assim, do motivo de ter um CNPJ, quais são os benefícios e por que vale a pena, né, começar já da maneira correta. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: todo empreendedor, quando ele está começando, ele precisa ter a organização primeiro. Desde um fluxo de caixa, desde um controle de estoque. E aí, o porquê de ter o CNPJ? Ele vai te auxiliar a separar suas contas, pessoa física da pessoa jurídica, que é algo muito primordial quando você é um empreendedor. Então, a partir desse momento que você teve o CNPJ, que você separou as suas contas, que você começou ali a recolher os seus impostos, você começa também a ter acesso a linhas de crédito. E hoje, até o governo, ele tem uma linha, por exemplo, o Pronamp, que ele te dá uma carência de 10 meses com uma taxa de juros baixíssima. Mas, para isso, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um faturamento declarado. E isso só é possível se você realmente tiver. Então, a informalidade, nem sempre, ela é benéfica para o empreendedor, porque ele perde muito acesso, até a negociar com fornecedores, por conta disso. E eu vejo que muita gente fica com esse medo, né? Ah, vou deixar de abrir o CNPJ agora, vou trabalhar aqui informal para não pagar o imposto. Mas o crescimento, ele só vai acontecer se você tiver o CNPJ. Então, às vezes, trabalhando dessa forma, você tá travando você mesmo. Você mesmo. Então, é muito importante ter o CNPJ para o seu crescimento. E o medo de pagar imposto, eu escutei uma frase uma vez que fala assim, pagar imposto é o sinal do seu crescimento. Então, agradeça quando você vai pagar as suas guias. Então, hoje, quando eu vou pagar meus impostos, eu agradeço a Deus, isso aqui é o sinal do meu crescimento, muito obrigada por esse imposto, porque se eu não tivesse o imposto para pagar, senão que eu não estava vendendo. Exatamente. Então, pague o seu imposto feliz, você está fazendo um bem para o seu país também, pagando imposto. Dói no bolso? Dói. Não vamos ser hipócritas de falar que não dói no bolso. E dói muito, isso é normal, gente. Assim, nós também trabalhamos, recolhemos impostos, chegar uma guia às vezes de 5 mil, 3 mil para você pagar é dolorido, porque às vezes era um funcionário. Mas se eu não faço isso, imagina o valor que eu pagaria na minha pessoa física se eu tivesse que recolher como PF. 28%. Então, assim, seria muito mais alta a carga tributária. Então, tem os benefícios. E é igual você falou, é porque tá crescendo. E crescer é aquela velha frase, né? Crescer dói, mas a gente acostuma. Pois é, e é bom o crescimento. Claro que vai ter o impostinho alto aí para você pagar, mas tendo um bom contador também, né, Janaína, hoje vai te ajudar. Ajuda, porque hoje existe vários ramos que ele te traz alguns benefícios fiscais. Então, por exemplo, no próprio ramo, né, da beleza que vocês trabalham, de cosméticos, hoje existe no ramo de vocês alguns produtos que eles são monofásicos. O que significa? Que você não vai recolher alguns dos tributos em cima daquele produto monofásico. E isso é benéfico. E poucas pessoas sabem, principalmente ali quando está começando. Por quê? Eu não vou ser MEI, eu preciso abrir já um CNPJ limitado ali, mas eu vou pagar muito imposto. Mas espera aí, hoje a gente começa no comércio com 4%,
E dos 4%, se eu tenho produtos monofásicos, eu ainda posso diminuir um pouco mais essa alíquota. Mas, lógico, tem que ter um estudo, você precisa ter um contador ao seu lado, porque é ele que vai te auxiliar, te mostrar, te trazer ali os valores de como ficaria isso para você colocar na ponta do lápis. E hoje, um dos maiores problemas também da informalidade é a questão de funcionários. Às vezes, você precisa ter um funcionário ali para te ajudar. E aí você não vou registrar porque é muito caro. Todo mundo prega essa questão que, meu Deus, Caro é muito depois caro. o problema que você vai ter se não registrar. Exatamente. Mas você sabe o que eu vejo um grande problema? Hoje ele fica assim, é muito caro ter um funcionário. Mas é um empresário que tá com ele sem registro, mas paga férias, paga 13º, paga tudo certo. Por que esse funcionário não está registrado? Porque ele tem na cabeça, às vezes por uma desinformação ou porque realmente não teve ali um aconselhamento, que é muito caro. Você já paga, você só vai formalizar isso e recolher um FGTS. Então, assim, a falta de informação, ela prejudica muito o empreendedor hoje, principalmente quem está começando. Exatamente. E ainda nesse ponto da desinformação, muita gente me fala, eu vou abrir um MEI porque o MEI não precisa de contador, consigo abrir aqui pelo computador mesmo, é super rápido. Mas eu sempre recomendo que tenha o contador, porque às vezes o que você vai economizar ali no contador é um BO que você vai ter lá na frente. Então é muito melhor você já começar com o contador, mesmo que seja para um MEI. Eu sei que tem muitos contadores que não gostam de pegar MEI, mas não sei se você pega, mas é importante nem que seja para te ajudar a abrir ali o seu CNPJ e tirar as suas dúvidas. Compensa, é um gasto que você vai ter no momento, mas você vai ver que é um gasto que você vai ter agora, que vai se pagar lá na frente. Porque às vezes uma informação que você não tem te dá um prejuízo. Te dá um prejuízo. E assim, hoje nós atendemos MEI e eu falo que quando o MEI começa e ele quer fazer certo, é um dos melhores de você trabalhar. Porque você começou, é igual uma criança quando você ensina a ler. Você começou a ensinar ela ali, quando ela crescer, ela já tá fera naquilo. Então, hoje, realmente, existe essa cultura de que o MEI não precisa de contador. E realmente, mas e todo o conhecimento que ele pode te trazer por trás disso? E aí tem um grande problema. O empreendedor, ele vai lá, realmente ele abre o MEI e ele acredita que a partir do momento que ele abriu, se ele não está emitindo nota, se ele não está fazendo nada com aquele MEI, ele não tem nada para pagar. E aí vem a taxa lá que você paga para ter um MEI, né? Os 3% ali mensal. Independente se você tem ou não tem movimentação, você é obrigado a pagar a taxa. E além disso, você ainda é obrigado a fazer a declaração anual do seu faturamento. Quantos MEIs chegam para mim desenquadrado, às vezes, do Simples, não, no Simples Nacional, não viu e foi desenquadrado até do Simples, virou um lucro presumido, porque às vezes não entregou uma declaração, os impostos ficaram ali, aquela taxinha mensal, às vezes a Receita já até notificou, porque está comprando muito. E eu já tive casos do escritório, e era até um supermercado. Ele era MEI, não queria, já tinha assim, nível para poder ser uma limitada tranquilamente e aproveitar de todos os benefícios, mas queria ficar no MEI porque pagava menos imposto. E faturando ali coisa de 300 mil no mês e recebendo. Mas estava fazendo o que de errado? Comprando com o MEI, 200 mil todo mês. O que a Receita entendeu? Como que um MEI compra 200 mil? Não existe. Porque existe uma linha de raciocínio. Então, se o MEI pode faturar R$ 6.750, em tese, eu só posso fazer uma compra ali mensal 20% abaixo disso, coisa de 5 mil e pouco, mais ou menos. Então, existe uma lógica que o empreendedor não sabe. Ele abriu um MEI, simplesmente deixou, começou a comprar, não estou tirando nota, não tem como o governo pegar. E pega. Então, assim, se você tem um contador, eu não tenho condições hoje de pagar mensalmente um contador porque eu estou começando. Paga uma consultoria. Paga ali para você no início, isso, para você sentar ali e ele poder te instruir, te falar, te mostrar como funciona e você saber realmente. Hoje a gente, quando o MEI começa com a gente, normalmente eu tenho várias planilhas que a gente fornece para o cliente para ele aprender a fazer um fluxo de caixa, para ele poder controlar, justamente para que quando ele precise desenquadrar, ele já sabe lidar com o negócio dele. Não, e isso é tão sério, porque eu passei por isso. A minha empresa, eu comecei ela também pequenininha, eu comecei ela no MEI, ela desenquadrou do MEI, eu não sabia, e quando eu fui, eu acho que eu vi, foi até uma reportagem falando, né, que o MEI só podia faturar, acho que era 80 mil. Ele pode 81 mil anual. Anual, né? E eu lembro que eu já tava faturando isso no mês. E aí tem um problema, só te falar rapidinho. Você pode faturar 81 mil anual. Se o meu CNPJ tivesse sido aberto em janeiro. Mas, por exemplo, eu abri o meu CNPJ ali em maio, junho. Ele é proporcional.
Então, é 81 mil dividido por 12, vezes ali os meses que a sua empresa está aberta. Aí você pega uma pessoa que foi ali, abriu o CNPJ no mês de novembro e já faturou 81 mil. Não, mas eu faturei. Não justifica, entende? A Uhum. falta de informação deles é quando você vê foi desenquadrado. Porque a pior situação é quando você ainda tira a nota fiscal, porque a nota fiscal ela é uma comunicação direta com a Receita. Então, Esse era o você meu está problema. falando que faturou. Como o meu tipo de negócio, eu sou obrigada a emitir nota fiscal para tudo Uhum, que eu envio, porque eu mando tudo por transportadora, uhum, então é impossível sonegar imposto. impossível. Então, tudo que eu vendia, eu tinha que faturar. E eu já estava faturando ali quando. Eu estava no MEI ainda, faturando cerca de 60 mil por mês. Olha aí, Então, já estava totalmente desenquadrado. desenquadrado. E eu vi a reportagem, eu não sabia dessa informação. Ó, para vocês verem o tanto que é importante você ter a informação e buscar a informação. E eu não fui notificada nem nada, mas eu vi a reportagem, eu fiquei muito preocupada com o que poderia acontecer. Uhum. Então eu fui atrás de um contador. Na época ele ficou desesperado também junto comigo. Ele, não, vamos resolver. E aí me desenquadrou, me Uhum, tirou lá do MEI, me passou uhum. pro Simples Nacional. E aí eu ainda fiquei com uma dívida, porque mesmo você estando no MEI e tendo desenquadrado, você não sabe, mas você já está desenquadrando. Eu não sabia, eu estava desenquadrada, só que não. As guias, acho que você tem que ir atrás delas, porque elas não chegam automaticamente até Não, você. não, até porque o MEI exclusivamente, ele não é obrigado a ter um contador, mas a partir do momento que você saiu do MEI, por lei você é obrigado a ter um contador. Por quê? É ele que entrega todas as obrigações acessórias. Então não é porque eu emiti a nota que é só a gente fala apertar o botão e pronto. Não, precisa fazer uma apuração desse imposto para que chegue até você aquela guia. Então, muito provavelmente você foi desenquadrada, você não viu, todas as notas fiscais que você foi emitindo nesse período foi gerando ali encargos para você e Sim, você não gerou. viu. E aí vem juros, vem multa, tudo sobre isso depois para você pagar. Sim, na época o E contador fora ainda as tentou multas, me né? ajudar lá, fez uma negociação, Uhum. parcelou e eu fui pagando, pagando. Hoje eu já quitei essa dívida, mas na época foi uma dívida muito alta porque eu faturava e eu achei até que eu ia quebrar quando eu vi aquele valor, porque assusta. Você tá faturando ali Assusta. 60 mil, você vai lá e vê uma guia, É. quase o valor do seu faturamento. Você fala, meu Deus. E aí, eu falo assim, para a gente poder. Tudo é planejamento. A gente fala muito de planejamento tributário. Sim. Então, por exemplo, até para você desenquadrar de um MEI e ir para uma empresa limitada, precisa de um planejamento, porque muito provavelmente você já desenquadrou faturando 60 mil. E uma empresa faturando 60 mil, já de cara, ela vai subir a alíquota dela lá em cima do Simples Nacional. Então, provavelmente você já começou pagando ali uns 7%, provavelmente. Então, a sua Provavelmente. alíquota subiu e você carrega isso por 12 meses. Então, assim, até para você desenquadrar, você precisa de um planejamento. E aí, mais uma vez, não tenham medo do contador. A gente fala que o contador ele não trabalha para o governo. Ele está ali para ser um meio de comunicação entre a sua empresa e o governo. E principalmente ajudar você, empresário, a trabalhar de forma correta, a pagar menos impostos, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, a carga tributária é muito alta. Então, o nosso papel é ajudar você, empresário, a diminuir essa carga tributária para conseguir ter uma competitividade no mercado também, porque senão não se sustenta. Sim, e tem sempre aqueles espertões que quer passar um paninho ali e achar que tá tudo certo. Sim. Mas ainda assim, né, pode ser pego. Por mais que você tá trabalhando ali regular, vendendo só no seu CPF, mas o governo mesmo assim ainda pode te pegar, né? Pode, ele tem até 5 anos para te fiscalizar. Então, mesmo que hoje eu passe a fazer tudo certo no meu CNPJ, até 5 anos para trás eu estou passível de fiscalização. Isso seja CPF, CNPJ, não importa. Sempre há 5 anos para trás você é passível dessa fiscalização. E aí vem multa, juros, né? Igual esse exemplo que eu dei do cliente do mercado que a gente teve, ele realmente ele foi desenquadrado 1 ano e meio para trás. Olha pra Então, você assim, ver. olha para você ver os juros e multa que aconteceu. Então, assim, principalmente quem é do comércio, tem que tomar um cuidado, porque às vezes a Cefaz te desenquadra e a Receita ainda não te desenquadrou. Então, a gente já teve essa situação. A Cefaz entendeu que você estava comprando muito, não estava vendendo com nota fiscal suficiente, estava comprando com nota, ela começa a entender a sua movimentação e aí ela te desenquadra porque ela entende que está tendo uma sonegação. Mas essa informação às vezes nem foi para a Receita. Então você continua ali apurando seus impostos, mas na Cefaz já foi desenquadrado. Então, assim, é muito importante ter um contador consultivo e alinhado ali com a sua empresa.
Sim, um caso que aconteceu também com um conhecido meu, ele só comprava com CPF, começou a movimentar muito. Muita compra no CPF e muita venda no CPF, começou a movimentar muito. Então, chegou para ele uma notificação da Receita Federal com os impostos, os encargos, tudo, e as multas ainda. Então, muita gente acha que vai trabalhar irregular no CPF e não vai ser pego, mas você pode ter uma surpresa de receber uma cartinha em casa com um baita de um boleto para você pagar. Exatamente, porque assim, a gente subestima muito a Receita Federal, porque a gente fala assim, ah, mas a Receita não viu, a Receita não pegou, mas ela pega. A diferença, eu costumo dizer para meus clientes, para eles entenderem, que é uma peneira. Então, ela peneira ali e ela vai escolher alguém para ela fiscalizar naquele momento. Hoje pode ser eu, pode ser você, pode ser outro cliente. A gente não sabe, não tem uma régua para que isso aconteça. Então, assim, quanto mais certo você trabalha, menos risco você tem. Porque às vezes eu posso trabalhar 10 anos irregular e ser pego. E às vezes eu posso trabalhar a vida inteira irregular e nunca ser pego. Então, assim, não tem como a gente medir isso. O que a gente tem que tentar fazer é sempre ali tentar amenizar a situação. Eu falo muito isso pro cliente, porque tem cliente que fala, eu não vou pagar imposto. E a gente, é uma briga do contador, porque não tem como você ter um faturamento, ter bens na sua pessoa física, porque é um grande erro do empresário. Não, eu não faturo, às vezes declara lá imposto de renda pessoa física, é isento ou uma renda pequena, mas a pessoa está com quantos bens? Está comprando imóveis, está financiando, fatura de cartão de crédito. A Receita, ela cruza essas informações. Como Então, que a pessoa não ganha nada e tem um monte tem de patrimônio, coisa, né? e Não tem patrimônio. Então, assim, é algo muito sério. Mas não é um bicho de sete cabeças. Tudo é explicado, tudo conversado. É possível ali do empreendedor, principalmente que está começando, ele entender isso. Sim, muita gente, como você falou, muito empresário fala, ah, não quero pagar imposto. Até falei já aqui, né, a importância de pagar imposto, você tá fazendo um bem pro seu país. Dói no bolso? Dói, mas é um sinal do seu crescimento. Então, Exatamente. pague o imposto de vocês, tem um contador do lado de vocês que vão te ajudar a amenizar essa carga tributária, porque a gente sabe que dói no bolso, né, mas ter um contador vai te auxiliar a reduzir isso e trabalhar da melhor forma possível. E o imposto, eu sempre falo isso também, o imposto não é o empresário que paga, é o seu cliente, você vai precificar esse imposto. Exatamente. Então, por isso que muita gente fala aí, ah, vamos taxar os super ricos, colocar, taxar, né, as grandes empresas. Não é as grandes empresas que vão pagar, porque esse imposto ele vai ser repassado, né, para o público que vai estar, para o consumidor final que vai estar adquirindo aquela mercadoria. Então, da mesma forma, você que está começando agora, que está achando aí que vai pagar o imposto, não é você que vai pagar, porque você vai precificar esse imposto, quem vai pagar é o seu cliente. E não tenham medo de pagar imposto, tenham orgulho de pagar imposto, porque o maior orgulho do empresário é esse, que a gente paga muito imposto, mas é a gente que carrega esse Brasil nas costas. Exatamente, é bem isso mesmo. E aí você falou algo muito importante. Se você não tem um contador alinhado, se você não tem um caixa ali, trabalha o seu fluxo de caixa, você não entende dos seus números, como que você vai fazer uma boa precificação? Exatamente. Como que você vai? Porque muito empresário, quando começa, ele tem disso. Não, se eu comprei por X, é só eu dobrar o valor, é minha margem. Gente, é equivocado pensar assim. Então, você precisa ter aí uma consultoria financeira, talvez, para te acompanhar. Um contador, ele consegue te trazer informações também. Então, é preciso olhar para o seu negócio, assim, com carinho. Imagina um filho. Precisa parar e fazer isso para que você consiga se sustentar no mercado, principalmente aí com a reforma tributária chegando. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a reforma tributária, né? Quais que vão ser as mudanças que vão acontecer, para o pessoal já ficar ligado, porque é uma coisa que tá assombrando muita gente, né? Tá assombrando muita gente, exatamente. Então, 2026, nós já vamos começar aí o período de teste da reforma tributária. Então, a gente já vai começar a pagar imposto conforme a reforma? Não, a gente vai fazer o período de teste. Os empresários eles precisam adequar o sistema deles para poder já ter ali os campos de IBS e CBS, porque esses impostos hoje que a gente conhece de PIS, COFINS, ICMS, eles vão deixar de existir e vão estar unificados ali dentro da CBS e IBS. Então, essa mudança ela já é para 27, mas este ano de 2026 já precisam se adequar os layouts das emissões de notas fiscais para isso. Precisa começar a olhar o seu fluxo de caixa também, porque a partir de 2027, onde de fato tem a reforma tributária, muitos produtos eles vão perder alguns benefícios e outros vão passar a ter.
ter. Então, se você não está acompanhando a reforma, se você não está conversando com o seu contador para entender qual é o jogo de 2027, você não consegue ficar nele. E aí nós temos uma situação da reforma tributária que vai pegar muito empreendedor que hoje trabalha assim, eu não vou nem falar com a sonegação, mas tem muitas guias de impostos atrasados. Com a reforma em 2027 vai entrar um meio de pagamento, uma forma que ela chama split payment. O que que significa? Você vai passar ali a venda, você vai receber a venda do seu cliente e o banco vai automaticamente deduzir o imposto. Vai cair na sua conta só a parte que cabe a você. O imposto já vai ficar ali no banco retido. Não vai ser mais igual é agora, que você fatura tudo, a gente faz a apuração do imposto e te envia depois para você pagar ali no dia 20, quando é do Simples. Não, vai mudar essa sistemática. E aí o pessoal fala assim, mas e quando for dinheiro? Como que eu vou fazer? Se você tirou a nota fiscal e você recebeu em dinheiro, vai vir ali a guia para você fazer o pagamento nesta condição. Mas no Pix, cartão, boleto, o banco ele vai reter este valor do imposto já. E se você não tiver preparado com o fluxo de caixa, isso é um grande problema. E por que eu falo muito aqui, eu venho falando muito do fluxo de caixa? Porque eu vejo que hoje esse é um dos maiores problemas do empresário. Sim. É o fluxo de caixa. Por quê? Vocês que trabalham com o ramo do varejo precisam comprar, às vezes fazem compras e a forma de pagamento ela é curta, às vezes ele 30, 60, 90 dias, mas para você vender para o seu cliente você precisa fazer 90, 120, 180. Como que funciona esse fluxo de caixa? Porque às vezes eu faturei esse mês 100 mil. Eu faturei, mas no meu caixa entrou quanto? 10 porque eu parcelei o resto? Aí você fecha ali o seu DRE e você fala, nossa, eu faturei 100 mil, mas não dei conta de pagar as contas. Não, você faturou, mas quanto que entrou no seu caixa? E aí, se você não tem esse fluxo de caixa, você não tem esse controle financeiro, é onde que você se endivida e muitos empresários ficam falando, minha empresa não dá lucro. Justamente por conta disso. E isso é algo muito real que acontece hoje com os empreendedores. Desde o começo até os grandes empreendedores também acontece isso. Sim, eu não vou mentir, não. Eu passo por isso. Até porque eu tenho o Ricardo lá, que é meu gerente financeiro, e ele me ajuda. E se ele não olhar isso, porque eu falo abertamente, eu entendo de vender e gosto de marketing, é o que eu sei fazer. E as coisas que eu não sei, eu tento trazer gente que sabe para me ajudar. Mas é uma coisa que pega. Quando a gente tá começando, a gente não faz a mínima ideia nem do que é um fluxo de caixa. Eu mesmo fui aprender o que era fluxo de caixa, já tava empreendendo, já tinha uns 3 anos. Foi na dor. Na dor. Muito provavelmente. A gente aprende na dor. Na hora que dá um probleminha lá, na hora que você precisa pagar uma conta, você não tem dinheiro, você vai, gente, mas eu tô vendendo, cadê o dinheiro? Aí você vai entender o que tá acontecendo ali. Exatamente. E hoje eu entendo, mas eu tenho certeza que muita gente que tá nos assistindo aqui ainda não sabe como que faz um fluxo de caixa, por que tá sem dinheiro, tá vendo a venda, tá vendo o faturamento subir, mas não tá vendo o dinheiro na conta. Exatamente, justamente porque não tem esse fluxo de caixa, não tem o seu controle financeiro e, creia, muitos empresários não têm nenhuma planilha ali no Excel para poder controlar o que vendeu e o que tem de despesa. E assim, se é um conselho que eu posso dar para quem está começando, para quem já está empreendendo e tem esse tipo de problema, tem um financeiro. Porque você, igual tem o Ricardo, depois que você passou a ter, eu tenho certeza que você viu uma diferença significativa. Porque ele controla até os centavos. Ele controla se você comprou hoje, se você comprou ontem, quando é que você tem que pagar, se o seu fluxo de caixa, em quantas vezes você consegue fazer para o seu caixa se sustentar. Porque tem diferença de faturamento e de caixa. Sim. E isso o empreendedor, ele precisa entender, senão ele não dá conta. E até uma dica que funcionou muito pra mim no início. No início, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro pra pagar um gestor financeiro como eu tenho agora. Mas hoje a minha empresa ela já tá grande, né? Já tá bem estruturada. Mas no começo, que era só eu que tinha que dar conta de tudo, pra mim resolveu muito ter um sistema. Porque acaba que a planilha de Excel, ela funciona. Mas às vezes você aperta um negocinho errado ali, você apaga o negócio tudo e então vira uma canseira. O sistema, hoje em dia, existe vários sistemas gratuitos. E se você quiser uma coisa melhor, tem sistemas baratinhos aí. Tem bastante. Então, é uma opção que ajuda muito a fazer esse controle de caixa, esse fluxo, né? E acredito que já é uma mão na roda pra vocês. É uma mão na roda. E eu falo assim, tudo começa com a educação do próprio empreendedor. Se ele não tiver consciência, ele mesmo se sabota.
Então, não adianta você ter uma planilha, não adianta você ter um sistema bom ou um sistema ruim, não importa. Se você não tiver aqui, que você precisa alimentar essa informação, porque ela não se alimenta sozinha, alguns sistemas. Quando é comércio, se você registra tudo lá dentro, meio que ainda ele se alimenta automático. Mas muita informação você precisa levar. Então, se o empreendedor ele não tem essa consciência, também não resolve. E aí fica uma dica para aqueles já que tem uma condição de gastar ou investir um pouco mais. Às vezes eu não tenho condição de contratar um funcionário, mas hoje muitos escritórios, até o nosso também oferece o BPO financeiro, que ele é a terceirização do seu financeiro. Ele é um custo muito mais barato do que um funcionário e ele é um serviço terceirizado que ele faz tudo para você. Então, assim, para muitos que estão começando, é uma saída. Outros conseguem ali fazer anotação e tudo mais. E outros já conseguem ali ir para o BPO. Hoje a gente tem muitos clientes dessa forma justamente por isso. Porque eles entenderam, eu falo assim, primeiro eu te mando as planilhas, eu te mando tudo que é gratuito que você pode trabalhar. Aí você começa, não dou conta. Aí é a hora que a gente vem, não, agora nós temos uma outra situação. A partir daí, eu costumo dizer assim, a gente faz o BPO para alinhar. E aí, conforme vai acontecendo, vale a pena você ter um funcionário ali dentro para poder te auxiliar. Porque ele não te auxilia só no financeiro. Pode te auxiliar em várias outras coisas. Hoje, quem trabalha com comércio, que precisa, às vezes, de um assistente de marketing e tudo mais, então ele pode ter. E aí tem uma situação, o pessoal fala assim, mas aí é desvio de função. Então, se eu pegar um funcionário e pôr para fazer várias coisas. Depende. Tudo depende. Depende do seu combinado, depende daquilo que você combinou de salário. Então, hoje, a gente tem várias formas de resolver essa situação sem ser caracterizada também como um desvio de função. Então, procure um contador, que eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar em muita coisa. Sim, vocês estão vendo aí a importância de ter um contador do seu lado, né, gente? Mesmo se você esteja pequeno ainda, é importante você ter um contador ali para te apoiar. Isso que você falou, achei super interessante, é BPO que chama? É, BPO financeiro. Hoje a gente fala que ela é a terceirização do seu financeiro. Então, a gente traz todos os seus contas a pagar e receber para dentro de um sistema e a gente faz toda aquela alimentação. A gente sobe os pagamentos, faz ali todos os lançamentos, programação de folha, emite as notas fiscais. Então, o que você faria lá com um funcionário, a gente oferece hoje dentro do escritório para você ficar mais tranquilo. Então, assim, é uma ferramenta que também tem. Então, é em cada caso. Porque, às vezes, por exemplo, eu já tenho uma empresa maior, eu consigo ter um funcionário, ótimo, então tenho funcionário. Não, eu não consigo, porque é muito caro. Não, então vamos olhar um BPO. Não, eu consigo fazer sozinho, então vamos para a planilha, vamos para o sistema, tenta fazer. Então, assim, existem várias formas de poder ajudar, mas ele tem que querer. Olha, gente, isso aqui é genial, porque eu falo com propriedade, porque a gente que tá empreendendo, principalmente nessa área nossa, a gente tem que fazer de tudo. A gente tem que vender, a gente tem que fazer o marketing. Eu, quando comecei, era assim, você aí provavelmente deve ser assim também. Quando a gente começa, a gente é eu presa. Então, você faz o marketing, você vai lá e vende, você tem que preencher o sistema. Então, é tão corrido que a gente vai deixando de lado as coisas que a gente acha menos importante. Exatamente. Então, o que era menos importante, às vezes, no nosso olhar, né, que tá começando, é alimentar lá o sistema. Só que é o que vai fazer diferença, né? Então, se você tem um contador para te apoiar nisso, que vai custar ali, acho que deve ser a metade do salário de um funcionário. Ah, com certeza. O custo é muito menor. O custo é muito menor, então vai valer super a pena para você vai ter uma pessoa fazendo essa parte financeira para você com um custo muito menor. Então, vai te auxiliar em muito. Eu achei isso aí genial, muito bom mesmo. Isso, sim, é algo que ajuda bastante o empresário. Eu não tive isso quando eu comecei, era tudo depois eu coloquei a minha irmã pra me ajudar e depois eu contratei uma pessoa realmente, mas tendo uma pessoa que entende. Fazendo pra você é muito melhor. E não é só alimentar, não é igual o BPO ou você contratar um financeiro, ele não é só pra alimentar a planilha. Tem que saber analisar. Ele é literalmente pra te falar, olha, e eu falo isso porque eu tenho hoje um financeiro dentro da empresa, então eu não trabalho mais nada do meu financeiro, eu só vejo números. Então, às vezes, eu até brinco, porque chegou agora a época de Natal, eu falei pra ela que eu queria fazer algumas coisas, ela falou assim, não vai fazer. Não precisa, segura o caixa, a gente tem isso. Então, assim,
Eu falo, o dinheiro é meu, eu poderia fazer? É, mas eu tenho a consciência que o CNPJ é o CNPJ e eu sou outra pessoa. Então, a partir do momento que eu respeito isso, eu consigo entender que não é só ir lá e tirar o dinheiro da empresa e gastar. Isso Tem é que ter muito controle. importante. Muita gente mistura muito, né? O Muito. CPF com o CNPJ. E Muito. misturar isso é a morte da sua empresa. Eu acredito que ninguém abre empresa para quebrar ela. Você quer que o seu negócio prospere, cresça, que você ganhe dinheiro, você fique rico com isso. Exatamente. Só que você só vai conseguir se você entender que o seu CNPJ não é o seu CPF. Você tem que desmembrar completamente isso. E fazer isso é muito difícil. Falar é muito fácil, mas fazer é muito Fazer é muito difícil. difícil. E eu vou te falar assim que isso é algo tão complexo, Amanda, porque hoje muito dos empresários, e eu vou te falar que é muito, tá? Não é só iniciante, não é quem tá irregular, são muitos empresários. Eles ainda misturam. Compram sem nota, pagam as despesas da pessoa física na conta jurídica, e isso é um problema, por quê? A gente fala que aquele contador consultivo que ele te traz uma DRE, ele te mostra os seus números, ele é fundamental. Mas para que isso aconteça, eu dependo de você. Não misturar suas contas, deixar a empresa separada para que eu consiga fazer isso. Aí chega pra gente, às vezes, alguns empresários dos extratos bancários, que a gente fica horrorizada. Porque, assim, tá tudo misturado. Como que eu vou trazer para ele números reais, sendo que ele mistura tudo? E aí, muito desses empresários, às vezes, são o que sai queimando os contadores. Ah, o contador não é bom, o contador não me mostra números, o contador não me traz informação. Peraí, ele Sendo realmente que não ele me não traz? conseguiu. Ou se eu não estou fazendo o mínimo possível para poder isso acontecer? Então, o contador, ele também não faz milagre, é uma parceria os dois. E aí, falando ainda disso, hoje eu escuto muito, às vezes, o empresário falar assim, minha empresa não está dando lucro. Eu não tenho lucro, eu vou fechar as portas, eu tô morrendo de trabalhar, não vou fazer. Fala, tá, vamos sentar aqui e analisar. A pessoa paga todas as despesas da pessoa física dela pela conta. Ou tira o dinheiro, às vezes muitos tiram o dinheiro bonitinho, põe na pessoa física e faz o pagamento. E fala que a empresa não tá dando lucro. Como que a empresa não tá dando? Como que ela está pagando as suas despesas da pessoa física? A gente vê isso, porque ele quer o quê? Pague a empresa, pague todas as minhas contas, casa, carro, cartão, paga tudo e ainda dê lucro no final. Entende a diferença? Eles não entendem Tem nada que a ver uma não coisa tem. com a outra, né? Se você olhar mesmo, isso já é o seu lucro. Com certeza, porque o lucro da empresa é a conta mais simples que existe, gente. Você comprou, vendeu, o que sobrou é seu lucro. Exatamente, exatamente. E aí, ainda tem a situação que hoje, na contabilidade, a gente tem uma regra. A empresa que ela está devendo, a empresa que tem impostos atrasados, ela não pode distribuir lucro. Ela não pode ter ali uma distribuição, porque hoje a gente utiliza uma estratégia onde você tira um prolabore, ali que é aquele que você contribui com o INSS um pouco menor, e faz uma distribuição de lucro ali para poder pagar um pouco menos de imposto sobre isso. Mas como que eu vou distribuir lucro para você se a sua empresa passou o ano inteiro devendo imposto, é fornecedor, está negativada e você está distribuindo lucro todo mês? A Receita Federal olhando isso como? Exatamente. E aí tem uma informação que os empresários não sabem. Quando isso acontece e a Receita pega, ela vai lá e olha na sua conta aquilo que foi passado, mesmo a sua empresa devendo, jogou na sua conta e ela tem um valor para fazer uma tributação em cima disso. E os empresários não sabem disso, acham que é brincadeira. Então, assim, não é só o iniciante. Também hoje grandes empresários fazem isso. E por que que se você começa ali com o apoio do contador, ele te explicando, você evita cair nessas situações, porque você aprende desde o começo a fazer certo. Exatamente. Ninguém perde nada por fazer o certo. A gente perde por não ter o conhecimento, faz errado sem saber. Mas quando eu fiz errado, porque eu não sabia, eu não tinha um contador para me auxiliar. Agora, você que tá assistindo aí, você tá tendo a oportunidade de ter o conhecimento que eu não tive. Então, aproveita, porque se você continuar fazendo errado, aí já é burrice mesmo. Exatamente. Porque fazer errado, sabendo que você tá fazendo Isso, errado... aí você tá assumindo risco. E pra Receita Federal, não importa. Ah, eu não sabia. Não. Você é obrigada a saber, a ter uma bola de cristal e saber. Agora, a Receita Federal é assim. A partir do momento que você decidiu empreender, cabe a você buscar informação. Ah, eu não sabia. Não cola com a Receita, gente.
deveria saber. Deveria ter profissionais, no site da Receita Federal tem todas as informações. Então, assim, não tem dinheiro para pagar um contador. Então, vai estudar a legislação, vai entrar no site da Receita e vai buscar informação, porque a Receita ela não quer saber se você sabia ou não da informação, ela vai te cobrar o imposto. Uma situação que acontece muito com os clientes da Cosméticos Bio é que a gente, às vezes, envia mercadoria para eles em outros estados, e como a maioria deles compram no CPF, às vezes chega lá no estado deles, às vezes nem é lá no estado, às vezes na própria rodovia ali. Na barreira, eles olham a nota fiscal, identificam ali a quantidade de mercadoria e falam, essa mercadoria aqui tá no CPF com volume muito grande, isso aqui é para comercializar. Aí eles já geram uma guia de imposto. Exatamente. Antes acontecia muito pouco, mas esse último ano aconteceu demais. Muitos clientes nossos acontecendo isso, a gente tentando, né, conscientizar eles, tanto que esse podcast eu quis trazer ele para conscientização mesmo da importância de ter o CNPJ por conta da quantidade de vezes que isso aconteceu esse ano. Principalmente agora novembro e dezembro, que acho que intensificou muito as fiscalizações nas estradas. E aí, quando a gente entra em contato, fica super assustado. Meu Deus, mas por que tá acontecendo isso? Que imposto que é esse? Por que eu tô pagando esse imposto? Queria que você explicasse, né, para eles entenderem, você como contadora, explicassem para eles o motivo deles estarem pagando esse imposto e como que faz para eles ficarem regular, né? Para não acontecer isso novamente. Então, o que acontece? O pessoal às vezes fala assim, mas lá no aeroporto não é fora do estado, por que tá acontecendo? A gente até comentou isso, eu né? até comentei, porque tem uma cliente minha que ela foi até num grupo que ela mandou lá, gente, pegaram a minha mercadoria, nunca vi isso acontecer, já vi pegar mercadoria que tá vindo de fora do Brasil, eles apreendem, mas dentro do Brasil isso acontece, e acontece e muito. Acontece. Você sabe por que acontece? Porque, para começar, hoje, mas, por exemplo, minha mercadoria tem nota fiscal, por que parou? Existe uma nota fiscal, ótimo, a Amanda tá regular. Mas eu estou vendendo ali para um CPF. E quando eles olham, eles têm acesso à informação. Então, eles vão buscar que é recorrente, você tá comprando a mercadoria no seu CPF. Eles entendem que é para quê? É para revenda. E se tá saindo de um estado para o outro, existe ali alguns impostos que precisam ser tributados naquele estado de origem que está chegando. Então, se eles entenderam que essa mercadoria é revenda, eles vão gerar a guia ali e vão passar para você pagar, justamente por conta disso. Porque em Goiás existe uma tributação, fora de Goiás existe outra. Então, você paga ali por conta dessa movimentação. E fora que você pode ainda ser multado por conta disso, porque você está fazendo uma operação irregular. E geralmente a multa é mais cara que o próprio imposto. É mais cara que o próprio imposto. Eu vou te falar que eu tive uma situação de um cliente que ele assume o risco, às vezes, de mandar mercadoria para outro estado. Por exemplo, ele tirou nota ali de 10 caixas, às vezes ele manda 12. Então, ele assume o risco de ir, segundo ele, porque compensa. Mas é um risco que ele resolveu assumir. O que aconteceu? Mesmo com a nota fiscal, para você entender, pro CNPJ, parou nessas barreiras e eles contaram, identificaram que tinha ali uma diferença de mercadoria. E aí o fiscal falou assim para o motorista, pede para gerar o imposto sobre essa diferença, pagar que a gente libera a mercadoria. Na verdade, falou, a gente vai liberar a mercadoria, gera o imposto e paga, que até 30 dias não vai ser multado. O imposto daria R$1.000. O funcionário não avisou a empresa. Como as Cefaz, elas não conversam de outros estados para cá, não chegou essa informação aqui. E eles também não falaram, a empresa não comunicou a gente que tinha acontecido essa atuação ali na barreira. Passou-se 60 dias depois, chegou uma multa de R$16.000. Olha, pra você de R$16.000, algo que poderia ter pago com R$1.000. Então, assim, entende que não é somente para CPF que para também em outras situações, porque é a barreira do ano, ela literalmente ela tá parando para poder pegar. Então, ela começa a pegar a sua mercadoria, vai lá e vê que você tem uma recorrência de comprar no CPF essa mercadoria, ela entende que é para revenda, porque ninguém compra aquele volume, aquela quantidade ali rotineiramente, então ela entende que isso é para revenda e ela vai buscar se você tem um CNPJ no seu nome. Aí você não tem um CNPJ no nome, ou você tem esse CNPJ e não tem faturamento, ou tá faturando baixo. Ela vai cruzar as informações, você vai passar a ser fiscalizado e vigiado, até o momento que ela achar que é pertinente ali vir em você, te atuar ou fazer algo ali necessário. Então, isso é muito sério. E, igual eu te falei, às vezes abrir um MEI,
Às vezes abre uma empresa limitada, igual eu falei para você, na venda de cosméticos hoje, existem muitos benefícios tributários. Hoje a sua empresa, ela consegue gerar crédito também para esses clientes. Então, assim, é falta de planejamento tributário. E aí, às vezes, eles vão pagar muito mais caro, literalmente por medo. Não é nem por não ter acesso à informação, vamos se dizer agora. É por medo de ligar para um contador e falar assim: vamos marcar uma reunião? Me explica como que funciona, como que eu evito isso aqui, quais os caminhos eu tenho. Porque a gente dá os caminhos, olha, você pode fazer assim, você pode seguir por aqui, se assim vai acontecer isso, você escolhe. Então, às vezes por falta e desconhecimento e muitas das vezes medo de ligar para o contador, marcar uma reunião e encarar a realidade. Isso acontece muito. Exatamente. E uma questão também que às vezes a pessoa tá trabalhando ali irregular, né? Comprando mercadoria no CPF. Uma cliente até falou, mas eu compro, já tem 10 anos que eu compro assim e nunca aconteceu. Foi acontecer agora e com a sua empresa, como se a culpa fosse sua. Fosse minha. Só porque é aquilo que a gente já falou, né? A Receita às vezes vai fiscalizar ali. Às vezes você vai passar 10, 20, 30 anos sem acontecer nada. E de repente você vai cair. Por quê? Não existe uma régua, não existe uma fórmula que o contador pode te falar. Se ele falar isso pra você, vou falar que ele tá mentindo, porque não tem como a gente te falar, olha, tal empresa vai ser, tal não vai ser. Porque a gente, é uma régua ali que eles pegam. O que a gente fala pro cliente? Ande o mais certo possível para sair da régua da sonegação. Por quê? Se você começa a sonegar 100%, eu costumo dar esse exemplo pro cliente. Você imagina aqui, eu sonego 100%. Aí eu começo a faturar. Comecei a faturar. Eu saio dessa régua de 100% de sonegação e subo para cá. E a cadeia, ela é de baixo para cima. Então, assim, deixa eu ver quem tá sonegando total. Se você tem um CNPJ, tá comprando, tá vendendo, cara, não tá emitindo nota fiscal de venda, é um problema. Ah, mas aí eu comprei 100 mil esse mês, eu sou obrigada a tirar 100 mil de nota? Não, mas eu dou um exemplo seguinte. Você vai lá e compra, por exemplo, sua cliente compra de você, às vezes ela tem um CNPJ e ela compra de você todo mês ali 10 vidros de shampoo, por exemplo. E aí, todo mês ela vai lá e tira 3 notas fiscais que vendeu 3 produtos, 3 shampoos. Aí, no outro mês, eu vou lá e compro mais 10 shampoo e tiro também só 4 notas. Peraí, por que você comprou 10 e você não tirou? Porque para você estar comprando e aumentando esse estoque, você tem que ter um grande volume de vendas. E como que a Receita sabe que você está vendendo? Através da nota fiscal. Então, se você tira, você tem que vender. E aí é um dos grandes problemas também do empresário. Então, ele compra e não tira nota. Realmente, você não é obrigado a comprar 10 e vender 10. Mas se eu comprei 10 esse mês, comprei 10 mês que vem, vou comprar 10 no outro, e nos 3 meses, por exemplo, eu tirei nota só de 5 produtos, e eu tô com 30 no estoque, qual que é a lógica? Aí, realmente, você vai para a régua da fiscalização, porque a Receita não é boba. Aí é lógica, assim, qualquer leigo vai entender isso. Sim. Então, a gente sempre explica isso pro cliente. Eu falo assim, que se você vai fazer o errado, você tem que fazer ele muito bem feito. É mais certo ainda. Porque senão, gente, é problema. Pega na certa. Pega na certa. E é igual eu falo, imposto é ruim de pagar? A gente chora, dói. Esse mês mesmo que a gente teve 13º, teve os pagamentos. É dolorido. Quer dizer que a gente faturou, quer dizer que a gente cresceu, a gente tá indo. Certeza. Então, assim, é bênção. É bênção. É bênção. E você falando aí das notas fiscais, uma dúvida também de quem tá começando e abre o MEI é se o MEI também é obrigado a emitir nota fiscal. Então, hoje o MEI, ele tá obrigado a emitir nota fiscal se ele for fazer a comercialização, né? A gente fala que emitir a nota fiscal, ela é obrigada de todas as formas, porque se eu estou prestando um serviço, então, eu tenho que emitir a nota fiscal. Até porque se a gente está trabalhando ali de CNPJ para CNPJ, se você está prestando serviço para mim, eu preciso da nota fiscal para dar entrada na minha contabilidade. Então, não existe essa questão de não emitir a nota fiscal. Então, eu falo assim, ele é obrigado por conta disso. Porque o cliente que você está prestando serviço, se for CNPJ, você tem que tirar a nota. Normalmente, não é quando é um CPF. Então, às vezes, eu vou prestar um serviço para um CPF, vou vender uma mercadoria ali para um CPF que não tem necessidade. Então, meio que o MEI ele ainda consegue passar por essa situação. Mas se eu estou lidando com o CNPJ, eu sou obrigada a tirar a nota fiscal para ele.
Entendi. Queria que você também pontuasse para elas, lembrando que o nosso público vende cosméticos, Uhum, né? Geralmente loja, farmácia, uhum. supermercado. E para elas que estão iniciando, nunca tirou uma nota fiscal. Qual que é o primeiro passo para ela dar para começar a fazer essas emissões? Porque às vezes fica nota fiscal, meu Deus, como que eu faço? Então eu queria que você desse essa luz, um caminho para facilitar a vida A das vida pessoas. delas. Então, hoje o primeiro passo, para você tirar uma nota fiscal, você precisa ter um CNPJ, seja ele MEI, seja ele limitada. Então, você vai ter esse CNPJ, você vai fazer um cadastro ali na sua cidade, algum portal que emita nota fiscal. Hoje, todos já estão integrados com o novo portal de emissão de nota fiscal, quando é prestação de serviço. Mas se for comércio, que igual é o caso de vocês, procura na sua cidade, tem vários sistemas que é baratinho. Aqui em Anápolis mesmo, a gente tem sistema de R$ 10 para emissão de nota fiscal. Faz o cadastro da sua empresa, vai precisar no ramo do comércio ter um certificado digital, pessoa jurídica, aí você vai fazer essa vinculação e a partir disso você consegue ali emitir as notas fiscais. Lógico, precisa cadastrar seus produtos, precisa cadastrar seus valores de preço e venda, mas isso pode ser feito gradativamente. Então, por exemplo, hoje eu tirei um creme, vendi um creme, então eu vou lá, cadastro o creme, cadastro o valor e emito a nota fiscal. Ah, amanhã é outro produto, vou fazendo isso aos poucos também, mas é muito fácil hoje de fazer. E a maioria desses portais, eles têm os passo a passo de como tirar essas notas fiscais. Lógico, qual a importância de você ter aí um contador para te auxiliar, pelo menos nessas questões? Porque existem alguns códigos que o pessoal não vai te auxiliar. Se você é MEI, você vai precisar desse auxílio para você ali não fazer a classificação da sua empresa errada. Mas são coisas que você precisa ter o contador. Mesmo que eu falo assim, eu tenho clientes hoje que eles não são meus clientes mensais. Eles não me dão uma recorrência mensal. Mas eu falo que são meus clientes porque são situações que a gente auxilia. Às vezes eu dou uma resposta, uma ajuda, contribuir com ele e lá na frente, quando ele se sentir à vontade ou na condição de ter um contador, ele lembra da gente. Então, assim, a gente também tem esse hábito de servir, porque a gente sabe como é difícil. E às vezes são coisas simples que a gente pode ajudar. Pois é, então se você tá com dúvida, não sabe por onde começar para emitir uma nota fiscal, o primeiro passo, nem que você vai pagar ali só a consultoria do contador para ele te dar um apoio para você começar, mas procura um contador para te dar esse auxílio aí no início. E depois, provavelmente, mais para frente, você vai precisar já firmar ali mensalmente com o contador, mas pelo menos nesse início é muito importante você tirar essas dúvidas. Eu falo assim, se você cria esse vínculo, porque precisa ter. Às vezes você fica, hoje eu vou no contador, amanhã eu vou no outro, depois eu vou no outro. Acaba que você não vai conseguir ter esse suporte. Então, se você cria um relacionamento ali com um contador parceiro na sua cidade ou um amigo, ele vai te dar esse suporte porque ele entende que você está confiando nele e que em algum momento você vai lembrar dele quando você precisar. Então, assim, também sejam fiéis àqueles que estão servindo vocês, para que essa retribuição ela aconteça. Acho que isso é muito importante. Com certeza. Tem que ser recíproco, né? Sim. Se ele tá te apoiando, consequentemente, né? Reciprocidade tem que acontecer. Exatamente. E, Cíntia, uma perguntinha que eu não fiz e que eu acho que é importante para tirar as dúvidas dela é a diferença do MEI para um CNPJ de Simples Nacional, por exemplo. Porque eu vejo que muita gente acha que já vai começar a empreender, já tem que ser no Simples. Às vezes não tem o conhecimento do MEI, acha que o MEI ali ou que vai empreender e vai ter que ficar no MEI para sempre, que eu vejo que às vezes a pessoa vai abrindo um monte de MEI. Então, eu queria que você explicasse a diferença, né, dos dois e como que acontece esse crescimento para fazer a migração? Você falou de um planejamento, queria que você desse todo esse contexto para elas. Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, eu falo que sempre vai ser o faturamento. Então, se eu estou começando ali o meu comércio agora, se eu estou começando a fazer as minhas vendas agora e eu ainda tenho ali até uns 7 mil de faturamento, então vale a pena eu ser MEI. Por quê? Eu não vou ter aquela carga tributária alta agora, eu vou conseguir me organizar para que eu possa posteriormente mudar a minha empresa. Mas isso se eu estiver faturando até 7 mil reais no máximo, certo? Porque hoje o limite é 6.750, se eu não me engano. Então, eu falo que até 7 mil ali, você faturando, você pode ser MEI tranquilamente, sem medo.
certo? Desde que você controle também ali as suas compras. Hoje eu já faturo, por exemplo, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Se você está faturando até ali 30 mil, aí você saiu do 7 e está faturando até 30, vale a pena você sair do MEI, vale a pena não, você é obrigado a sair do MEI e ir para uma empresa limitada. Aí muitas pessoas às vezes confundem a empresa do Simples Nacional. O MEI, ele é uma empresa do Simples Nacional. A diferença é que ele tem uma carga tributária unificada ali, bem pequenininha, em 3% geral, que você paga sobre o salário mínimo de contribuição. Então, aquele valorzinho, ele já vem todas as cargas dentro. PIS, COFINS, a contribuição do INSS, que muitos não sabem, que inclusive quem tem MEI e paga as taxas certinhas já está contando para aposentadoria, é esse valor que você paga. Então, a partir do momento que eu saí ali do 7, estou faturando acima disso, eu vou para uma limitada. O que determina se eu vou ser ME, EPP ou demais? Também o meu faturamento. Então, se eu faturo ali até 30 mil, que é uma base de 360 mil anual, eu consigo ser uma empresa ME, é uma microempresa. Então, aí eu vou fazer esse enquadramento. Não, eu já faturo mais, então eu vou para uma EPP. Não, eu não sou uma empresa que fatura esse valor, eu já estou fora do Simples, eu preciso sair, igual fazer um planejamento e entender que a minha carga tributária, às vezes, no lucro real é melhor, aí eu já vou para demais. Então, sempre vai ser o seu faturamento. Existe um limite de faturamento para cada uma dessas. Então, sempre precisa estar atento a isso. Essa é a diferença. Hoje o imposto do MEI, ele tá R$80? Está 70 e poucos reais, né? Porque normalmente ele é 3% sobre o salário mínimo ali vigente. Então, provavelmente agora a gente vai ter um reajuste ali do salário mínimo em janeiro. Então, esse reajuste ele também vai ter um pouquinho. O MEI também ele pode ter funcionário, né? Registrado. Pode ter até um funcionário registrado. Ó, essas são informações importantes para vocês saberem, pessoal, porque a maioria começa realmente no MEI, que vale mais a pena, o imposto é mais reduzido, você vai pagar somente uma taxa, porque quando passa já pro Simples Nacional, aí já não é somente uma guia de imposto, aí tem o imposto que vem a guia do Simples e também tem o FGTS e INSS. Quando você tem o funcionário registrado, você vai ter ali os tributos sobre o funcionário. O que muita gente confunde quando a gente fala de funcionário? O funcionário, quando está registrado, você tem a guia normalmente para o empresário pagar de INSS, FGTS e às vezes vem a guia de imposto de renda. Mas o que poucos não sabem ou ainda confundem é que o único que é um encargo da empresa é o FGTS, que é os 8%, e é padrão, não muda esse valor até então. O INSS, o imposto de renda, quando tem, ele é descontado do salário do funcionário para que você, empresário, faça o repasse para o governo. Então, muitos empresários acham assim, eu tenho que pagar INSS, FGTS, imposto de renda. Não, você não tem. Você só é o intermediador desse desconto do funcionário justamente para quê? Para não ter essa negação do funcionário. Então, desconta dele, você passa para o governo. E aí tem um detalhe. Quando você não desconta do funcionário e não repassa para o governo, isso é uma apropriação indébita. Você pode responder criminalmente. Então, é algo muito sério. Porque existe um empresário que, às vezes, atrasa muito ali as guias de pagamento, ou não desconta e não paga pro governo ali essas guias de INSS. Então, isso também se torna um problema. Então, por isso que tem que manter tudo em dia. Mas, de fato, a única coisa dessas guias que é da empresa é o FGTS, que é 8% ali sobre o salário que ele vai receber. Então, existe essa diferença também. E aí, quando a gente volta para os impostos, no Simples Nacional, a gente também tem uma guia, que é a DAS, que a gente chama hoje. O que muda dela para o MEI? O MEI é só os 3%. Já quando a gente vai para o Simples ali, para uma limitada, ela começa com 4%. Então, vai depender muito do seu ramo de atividade, se você é varejista, se você é atacadista. Então, depende muito para entender ali qual que vai ser a sua tributação e quais vão ser os benefícios que você tem do seu produto. Então, isso também é por isso que a gente fala do estudo tributário. Igual eu estava te explicando, às vezes, em regra, você começa no comércio com 4%. É uma alíquota baixa, 4%. Às vezes você fala assim, mas é muito, meu lucro não chega. Mas acreditem, 4% é baixo a alíquota do imposto. Sim. E como no ramo de vocês existem os produtos monofásicos, ela pode diminuir mais um pouquinho quando a gente faz essa segregação. Mas para isso, precisa estar emitindo nota fiscal para a gente conseguir fazer isso. Então, assim, entende que o quão é importante esse contato com o contador e você fazer as coisas certas, você acaba fazendo certo, diminuindo o seu imposto.
Sim, porque para quem acha que o CPF não paga imposto, pague Paga. muito, né? Paga. Porque tem o imposto também, o imposto de renda. O imposto de renda hoje ele é acima de 5 mil reais, A né? partir de janeiro, né? A gente teve a mudança aí agora, então a partir de janeiro de 2026, até R$ 5.000 vai ser isento do imposto de renda de pessoa física. E aí, a partir disso, começa a aplicar as alíquotas de progressão aí para calcular o imposto. Que Mas, gira em torno assim, de quanto? ele chega até 28%. Aí pra vocês verem, Chega até tem gente que 28%. fica aí querendo sonegar 4% de imposto, sendo que no CPF você pode chegar a pagar até 28%. Exatamente. E, porque eu não quero pagar no CPF. Quanto mais você ganhar, mais você vai pagar imposto. E eu vou te falar, se hoje você fatura, por exemplo, 10 mil no seu MEI, você tá correndo risco à toa. Por quê? 10 mil no seu mês, a partir do ano que vem, com essas novas transações, eles vão começar a somar a sua movimentação da pessoa física com a jurídica para poder unificar esse faturamento justamente para poder pegar essa questão da sonegação. Então, você fatura 10 mil ali no seu MEI, entre MEI e CPF. 10 mil no CPF, você vai pagar aí aproximado uma alíquota de 28%. 10 mil no CNPJ, você paga 4%. Olha a diferença. Então, assim, vale muito não vale. a pena, E né? falta de informação. Exatamente. É justamente isso. A falta de informação faz as pessoas correrem risco à toa e pagar até mais caro. Às vezes fica com medo de pagar e faz errado, sendo que vai pagar mais caro se não Mais fizer. caro, mais caro. Né? Uhum. E outra coisa, até esqueci a pergunta que eu ia te fazer. Ia fazer uma pergunta sobre a questão do imposto do CPF também. É sobre a movimentação nas contas. A pessoa que não abre ali o CNPJ fica fazendo a movimentação ali só na conta dela, achando que ela não vai pagar imposto. Ela pode chegar a pagar imposto sobre essa movimentação? Pode. A gente tem a situação, igual as suas clientes que são paradas, estão acontecendo de parar na barreira, e isso tem acontecido muito justamente para aumentar a arrecadação do Estado, porque estão precisando de dinheiro. Então, tem essa situação. Então, se eles pegam, você vai pagar ali, fora a multa. E também tem hoje, por exemplo, eu tenho um CNPJ e eu estou recebendo tudo no meu CPF. A Receita não vai pegar. A partir de 2026, ela vai cruzar essas informações. Porque se você tem um CNPJ e se você está recebendo na sua pessoa física, ela entende que a sua renda da pessoa física é oriunda desse CNPJ. Então, vai haver cruzamento de dados e entender se você pode ficar ali no meio ou se ela tem que te desenquadrar. Isso é muito real. Tá aí, 2026 tá batendo na porta. Daqui o quê? 15 dias? Exatamente. Tá batendo na porta mesmo, Exatamente. gente. E a gente fala assim, não é colocando medo no empreendedor, mas é o que o governo está fazendo. Então, ele está, de todas as formas, tentando diminuir a sonegação de impostos, principalmente para prestadores de serviço, que hoje é uma área que sonega muito, é a prestação de serviço. Porque o governo não consegue ter ali um controle igual ele tem do comércio. Então, o comércio é muito mais rígido do que uma prestação de serviço. Mas aí o que o governo veio com a reforma, está modificando a forma justamente para poder equiparar isso e diminuir a sonegação. Outro ponto que ficou faltando a gente falar, que a gente falou sobre o CNPJ. E como a gente vende muito para fora do estado, eu queria que você falasse também sobre a importância de ter inscrição estadual. Porque eu vejo que muita gente abre o CNPJ, não faz a inscrição estadual e chega a ter problema também. Porque para comprar mercadoria fora do estado, tem que ter. Tem que ter. Aí né? Hoje, todo comércio, a partir do momento que a gente fala que é um comércio, ele mesmo o MEI, abriu inscrição municipal, abriu inscrição estadual também, junto à Cefaz. Por quê? Isso é que permite emitir as notas fiscais até de compra. Porque às vezes eu abro o MEI, aí você vai lá emitir nota fiscal para esse MEI, você não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tem inscrição estadual, entendeu? Muitas das vezes você não consegue. Então, assim, é obrigatório, porque se você é comércio, você é um contribuinte de ICMS e o Estado ele tem interesse nessa transação. Por isso que acaba sendo obrigatório aí ter a inscrição estadual. Ótimo, tirou muitas dúvidas e já vamos aí pro finalzinho do podcast. Deixa eu ver aqui as últimas perguntinhas. Tinha aqui sobre a hora de sair do MEI, mas você já acabou falando sobre isso. Eu queria que você falasse também, na verdade, eu queria que você desse um conselho para quem quer prosperar de forma segura e organizada com o seu negócio, porque muita gente fica fazendo aí as besteiras. Qual que é um conselho que você daria aí pro pessoal? Então, se eu posso dar um conselho hoje, eu vou te falar como amiga e como contadora. Controle o seu fluxo de caixa. Eu acredito que esse é, assim, o primordial.
Pare de misturar suas contas pessoa física com a sua conta jurídica. Entenda, você não tem um bico, você não tem ali algo que você não precisa levar a sério. Deixe de trabalhar no improviso e olhe para o seu negócio como algo próspero e que vai crescer muito. E para isso, tenha um fluxo de caixa e separe as suas contas pessoa física da sua pessoa jurídica. Isso vai fazer você ter um outro olhar sobre os seus números e muito provavelmente alavancar o seu negócio. Exatamente. Nossa, como isso é importante, como fez diferença pro meu negócio. Porque a maioria começa assim, eu não fui diferente. Eu também, quando eu comecei, eu misturava muito, né, o CPF com o CNPJ. E até você falou no começo do podcast que tem cliente que fala que a empresa não tá dando lucro porque tá pagando as contas pessoais ali na conta jurídica. E eu fazia muito isso também. Então, às vezes, você não tá vendo o quanto tá sendo benéfico a sua empresa, quanto dinheiro ela tá dando porque você tá fazendo essa mistura. E misturar isso faz com que você afunde a sua empresa, que você quebre a sua empresa. Então, acredito que ninguém abre uma empresa para quebrar ela. Então, se você abriu a sua empresa, com certeza você quer prosperar, você quer crescer. Então, entender isso desde o início é muito importante e faz total diferença. E é o que vai mudar a sua empresa de uma empresa amadora para uma empresa que realmente vai mudar de patamar. Então, esse conselho, essa dica é muito valiosa e é uma dica e um conselho meu também aí para vocês. Façam isso que vale muito a pena. Vale muito a pena. E não vão se arrepender. Até mesmo para você poder precificar. Às vezes você fica assim, o meu negócio não tá dando, igual eu te falei, não tá dando lucro. Ou eu tenho que aumentar, ou para onde tá indo o meu dinheiro? Mas tá lá, tá claro. Então, a partir do momento que você separa, você consegue entender aonde você precisa cortar, aonde você precisa reinvestir, porque uma empresa, ela precisa reinvestir nela mesma para poder crescer. Não é só pagar ali, comprou, vendeu, tirei o dinheiro para minha conta pessoa física e acabou. Não, ela precisa ser reinvestida em marketing, em tráfego pago hoje, principalmente para quem tá dentro do comércio. Também para crescimento. Exatamente. Você precisa ter um caixa ali para você, se você precisar, por exemplo, esse mês eu não vendi nada, eu preciso, os seus impostos, as suas dívidas, elas vão continuar, suas despesas. Eu não vendi, eu tive um problema ou um incidente, eu tenho que ter uma reserva financeira para cobrir isso, porque a empresa não para. Então, assim, a partir do momento que você separa isso, você começa a ter uma outra visão do seu negócio. Exatamente. E eu sei, gente, que esse assunto de contabilidade, falar de imposto, é um assunto que dá um friozinho na barriga, porque quando eu falava disso lá no comecinho, eu gelava todinha de falar, gente, mas eu vou passar por isso tudo, como é que eu vou fazer? Dá um frio na barriga, mas deixa eu falar pra vocês, vale muito a pena. Empreender no Brasil é uma loucura mesmo. Falam até que é um manicômio, né? É um manicômio fiscal o Brasil, mas vale muito a pena o empreendedorismo, o retorno que você tem empreendendo, você só tem empreendendo, você nunca vai conseguir ter o retorno do empreendedorismo trabalhando para alguém. Então, é um risco que você assume, é um desafio muito grande, mas é porque o benefício, a consequência disso também é um resultado muito grande. Então, vale a pena. É o tal do esforço versus recompensa, exatamente, né? O esforço é muito grande, os riscos são grandes, mas a recompensa também exatamente, é muito alta. É muito alta. Então, eu sei que dá um friozinho na barriga, mas se te conforta, vale muito a pena. Todos nós passamos por isso. E todo mundo passa por isso. Não é uma coisa que vai ser só você sozinho aí, não. Às mundo. Vezes, muito eles falam, eu tenho vergonha, porque eu não sei. É com vergonha mesmo que a gente vai, porque até quem tá lá no topo da cadeia, ele começou assim. Ele passou por esse processo. A diferença é que ele soube olhar para os números, ele soube corrigir o que estava errado e seguir. Isso diferencia você que tá aqui para quem já tá mais à frente. Exatamente, é o que eu sempre falo, o conhecimento, gente, ele é a chave do sucesso. E é o que eu também falo todos os dias. A Cosméticos Bio, ela não nasceu só para vender produto para vocês. A Cosméticos Bio nasceu com o propósito de te ajudar a crescer, prosperar, transformar a sua vida. E esse podcast aqui é a prova disso. Eu só trago aqui pessoas que são realmente capacitadas, pessoas de sucesso, pessoas que vão ajudar vocês. E esse assunto de hoje eu tenho certeza que vai te ajudar muito se você assistiu isso aqui até o final. E eu vou até deixar aqui, a gente nem tinha falado disso, mas eu fico à disposição, caso, igual as clientes precisarem de um conselho, precisar de uma ajuda, de entender um pouco melhor, às vezes vai ouvir o podcast, vai surgir várias dúvidas, né? Pode deixar lá que a gente vai respondendo também, eu fico à disposição, se surgir dúvidas especificamente de negócio, pra gente poder contribuir, porque eu acredito também que juntas somos mais fortes. Com certeza, as mulheres unidas jamais serão vencidas.
E eu vou deixar, gente, o arroba do Instagram da Cintia aqui embaixo para vocês seguirem ela, acompanhar ela nas redes sociais. E ela deixou aqui em aberto que vocês podem mandar as dúvidas para ela. Então aproveitem, né? Ter um contador do nosso lado faz muita diferença, ajuda demais. E não ter o conhecimento é aonde a gente acaba errando muito. E o conhecimento é a chave do sucesso e vai fazer com que você cresça o seu negócio e, né, prospere muito. E pra fechar, que a gente já tá em mais de 1 hora, passa tão rápido, Passa né? rápido, né? Tanta coisa. Isso é porque a gente já tava conversando antes, pensa. Pois é. E pra fechar, eu queria que você falasse pra gente o que muda quando o empreendedor começa a tratar a empresa dele como uma empresa de verdade e não só como um complemento de renda. Eu acredito, assim, que tudo que a gente falou aqui, ela é praticamente a resposta dessa pergunta. Então, a partir do momento que você passa a olhar como um negócio sério, como algo ali que não é, igual eu disse anteriormente, é só um bico, que é realmente um empreendimento, tudo muda. Muda a forma que você vai ver o negócio, muda a forma como você vai empreender, que você vai valorizar o seu esforço, o esforço de quem está do seu lado, e também começa ali a ter de fato lucro. Porque, assim, todo empreendedor, se ele empreende uma empresa, é para dar lucro. Ninguém está trabalhando porque gosta ou está empreendendo porque ama demais e gosta daquilo ali. É também para ter uma fonte financeira, para ter um ganho. Então, a partir do momento que você entende isso, você pode ter certeza que os seus números ele vai mudar e você vai prosperar muito mais. Com certeza, é muito importante. A gente sempre fala, né? Trabalhe com o que você gosta, mas trabalhar com o que a gente gosta tem que dar Não é o dinheiro suficiente também. Tem que dar dinheiro, tem que dar lucro e precisa valer a pena, né? Senão é melhor trabalhar pros outros, porque é muito mais fácil você ir trabalhar para alguém. Exatamente. E pode acontecer, às vezes, de um empreendedor que está no começo, quando ele faz essa estruturação, que ele entende dos números, ele vê que não compensa ele continuar com aquele negócio. Ou talvez ele tenha que migrar, pivotar para outro ramo de atividade, porque ali, de fato, ele está tendo só prejuízo. Mas como que ele consegue ter? Com organização. Então, assim, é algo real isso. Deixe de tratar a sua empresa simplesmente como um bico. Realmente olhe para ela como uma empresa. Você é o empresário. Não é um microempresário, um empresário, um mini empresário. Você é o empresário. Então, faça isso que você vai ver grandes resultados. Com certeza. A gente falou no último podcast sobre o poder das palavras, né? Sobre a mentalidade de sucesso. Então, isso que a Cindy falou entra muito nisso, porque você às vezes trata a sua empresa como uma lojinha, como um negocinho ali que você tá fazendo só para passar tempo. Então, essa visão te limita muito. A partir do momento que você vira essa chave, não é uma lojinha, a minha loja de sucesso, é um negócio que eu vou fazer crescer, que vai me fazer prosperar, você vai mudar completamente o seu negócio e a sua vida, porque a vida da gente muda muito quando o negócio da gente dá certo, e só vai dar certo se você fizer a sua parte. E é isso, Cíntia. Obrigada. Muito obrigada por todo esse conhecimento. Foi muito rico, amei o nosso papo. Foi ótimo. E eu fico à disposição aí sempre que a gente puder ajudar e contribuir. Vai ser um prazer. Com certeza vai ter mais vezes, porque esse assunto aqui rende muito papo, viu? E assim, a gente pro próximo ano, com essas mudanças da reforma, vai surgir muitas dúvidas, muitas preocupações. Sim. Então tem muito tema para falar. Inclusive, eu acho que a gente depois poderia fazer um só sobre reforma tributária, né? Porque eu acho que é um assunto que gera muita dúvida. Muito. Eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre isso. E se vocês quiserem, pessoal, comenta aí para me mostrar pra Cíntia depois, para trazer ela novamente aqui, para trazer mais informação importante aí para vocês. E vamos encerrando aqui o nosso podcast. Foi muito bom ter você com a gente, foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também. E se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e até o próximo Biocast.